Fala galera, Instituto Aprovar de Ensinos, meu nome é Wellington, a gente vai continuar falando de funções e agora a função do primeiro grau. Bom galera, quando a gente fala de função do primeiro grau, a gente está falando de função linear e função afim, né? Funções nesse formato, f de x igual a x, e função afim, f de x igual a ax mais b. A função linear, ela só possui o valor de a, e a função afim, ela tem a e b. Por consequência, a função linear também é afim. Mas é melhor a gente definir assim essas duas, porque dá para entender cada uma, tá? Quando você vê uma função que não tem o valor de b, podemos chamar de função linear, só tem a. E quando você vê uma função que tem a e b, determinamos como função afim, tá? Então, aqui só possui o valor de a e aqui tem a e b. Passando para o próximo ponto aqui, ó. O valor de a ele é chamado de coeficiente angular e o valor de b é chamado de coeficiente linear. Uma coisa importante é a gente saber que f de x é igual a y quando a gente vai trabalhar com função, tá? É importante saber isso, tá? Porque às vezes é dada uma função com y igual ao valor lá da função. Aqui no lugar de f de x poderia estar o y, no lugar de f de x poderia estar o y aqui também. Então é importante a gente saber que f de x é igual a y, tá? Quando a gente está estudando essa questão da parte de funções. Dando continuidade aqui ao que a gente está falando, é a gente entender o seguinte. O objetivo aqui da função é relacionar para cada valor de x um valor para f de x, ou seja, para cada valor de x, um valor de y. F de x é y, então para cada valor de x, determinar um valor de f de x ou y, tá? Para essa determinação. Então, eu vou tirar aqui para a gente ver o exemplo aqui que a gente vai trabalhar. Primeiro exemplo, aqui é f de x igual a 3x, ou seja, uma função linear, igual a 3x. E aqui uma função afim. Você tem o x, o x, o valor de a, e o menos 5, que é o valor de b. Aqui o 3 é só o valor de a. Uma função linear e uma função afim. Então aqui, ó, aqui só tem o valor de a e aqui tem a e b. E eu quero calcular esses valores dentro dessas funções. Então, quando eu digo que calcule f de 1 nessa expressão, eu tô querendo calcular, substituir o 1 pelo valor de x. Então, quando eu substituo, eu boto 1 no lugar de x, eu calculo o f de 1. Quando eu coloco 2 no lugar de x, que é que vai entrar aqui também, né, no lugar de x, eu calculo o f de 2. E assim sucessivamente. Então, aqui na prática, a gente vai ver o seguinte, olha, f de 1 nessa expressão. Então, o f de 1, aqui são todos os valores de x. São valores de x que a gente vai ter que substituir na expressão. Então, não é 3x, então vai ficar 3 vezes o valor que está determinado lá dentro. 3 vezes 1, que vai dar 3. Aqui, 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 4, 12. Então, para cada valor de x, um valor de f de x. O valor de x aqui que foi colocado no exemplo, 1, 2 e 4. Então, para cada valor de x aqui, um valor de f de x. Então, determinamos pela expressão aqui da função linear, determinamos os valores 3, 6 e 12. A mesma coisa aqui na função afim, tá? A gente vai trabalhar o seguinte, colocar 0, 6 e menos 2 no lugar de x. Substituindo, a gente tem o valor de f de x. Então, ó, 0 menos 5, que é igual a menos 5. 6 menos 5, que é igual a 1. E menos 2 menos 5, que é igual a menos 7. Né? Menos 2, menos 5. Devo 2, devo 5, devo 7. Certo? Então, aqui
tranquilo, né? Então, para cada valor de x aqui que foi determinado para calcular, achei um valor de f de x, ou um valor de y. -5, 1 e -7. Ok?